Muito bem, um dos pontos mais sensíveis do Código de 2015 e, portanto, um dos maiores impactos do Código de 2015 no âmbito do processo coletivo pode estar no agravo de instrumento, no recurso de agravo de instrumento. Ocorre que o Código de 2015 tem inúmeras novidades, trouxe inúmeras novidades na tramitação do agravo de instrumento. Não sabemos disso. A maior novidade é talvez a elaboração de um rol no artigo 1015, de um rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não mais permitindo que o agravo seja um recurso de livre interposição, ou seja, no sistema anterior, até o advento do Código de 2015, qualquer decisão interlocutória desafiava um agravo de instrumento. Agora, só desafia agravo de instrumento uma decisão mencionada pelo artigo 1015 do Código de Processo, seja nos seus incisos ou então no parágrafo único, E lembrando que o STJ já decidiu que este rol ele tem uma taxatividade mitigada, porque ele abre margem, o STJ reconheceu a possibilidade e a necessidade da admissibilidade do recurso em outras situações além daquelas previstas no artigo 1015, interpretando-se extensivamente algumas das suas hipóteses. Por exemplo, recentemente o STJ admitiu a interposição de agravo de instrumento no âmbito das ações coletivas, nós vamos ver, tanto para as hipóteses de inversão do ônus da prova, quanto para as hipóteses de distribuição do ônus da prova. A previsão legal é em relação à decisão que distribui o ônus da prova de maneira diversa no processo civil. Porém, no âmbito das ações coletivas, nós temos decisões fundadas no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, decisões que levam à inversão do ônus da prova. Então, também o STJ interpretou a questão, admitindo o agravo de instrumento nesta hipótese. Pois bem, o agravo de instrumento cabe no âmbito do processo coletivo, para ilustrarmos aqui, então, nas hipóteses do 1015 do Código e em outros casos expressamente referidos em lei. Artigo 1015, inciso 13, que é aquela norma de encerramento, o último inciso do artigo 1015, embora o parágrafo único também trate do cabimento do agravo de instrumento em processo de execução, de inventário, em decisões proferidas no cumprimento de sentença, enfim. É relevante observar que o Código de Processo permite a interposição de agravo de instrumento não só nas hipóteses em que ele menciona, mas também nas hipóteses que são expressamente referidas em lei. Muito bem, nós temos no processo coletivo dois destaques aqui sobre essa matéria, duas questões extremamente importantes. É o cabimento do agravo de instrumento no âmbito da ação de improbidade administrativa, a Lei 8429, a LIA, a Lei de Improbidade, no artigo 17, parágrafo 10, diz que da decisão que recebe a petição inicial caberá agravo de instrumento. Cabe lembrar que a ação civil pública regulada pela Lei 8429 de 92 apresenta algumas peculiaridades procedimentais previstas no artigo 17. Uma peculiaridade é o fato de existir uma fase de uma defesa preliminar antes do recebimento da inicial, para que depois sobrevenha uma decisão sobre o recebimento ou não da petição inicial. Pois bem, é neste contexto que o artigo 17, que você está vendo aqui reproduzido no slide, ele diz que da decisão que recebe a petição inicial cabe agravo de instrumento, então para um controle
da legalidade dessa decisão, né, proferida neste momento inicial do processo. A lei da ação popular tem um outro dispositivo que vai gerar maiores problemas práticos, mas também já problemas equacionados pelo STJ, conforme vamos ver. A lei da ação popular, no artigo 19, parágrafo 1º, diz genericamente que das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Opa! Artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular 4.717, de 1965. Acho que no primeiro vídeo tinha falado 68, mas 65. Desculpe, corrigindo aqui. Muito bem, aqui vão surgir alguns problemas. Essa é uma norma do microsistema. Será que no âmbito das ações coletivas, todas as interlocutórias desafiam o agravo de instrumento? Será que a lei da ação popular ela está dizendo que todas as decisões interlocutórias desafiam o agravo de instrumento e, portanto, será que esta norma, se ela diz isso, será que ela se estende ao processo coletivo no sentido de que todas as decisões interlocutórias desafiam o agravo de instrumento? Então, isso é um problema interessantíssimo. É uma questão que ensejou polêmica doutrinária, enseja polêmica doutrinária, né? Porque a grande questão que se apresenta, a questão que devemos saber é se este dispositivo ele permite a interposição de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória na ação popular. Ou se nós devemos interpretar o artigo 19, parágrafo 1º, com as restrições do artigo 1015, estabelecendo-se um diálogo entre estas duas normas. E no segundo momento, há uma outra dúvida, saber se essa norma é aplicável a todo o microsistema da tutela coletiva, né? São dois pontos. Bom, registro aqui que são possíveis, não só são possíveis, como, de fato, nós encontramos mais de um entendimento sobre essa questão, né? Primeiro entendimento possível é no sentido de que o artigo 19, parágrafo 1º da Lei da Ação Popular, ele tem que ser harmonizado com o regime do Código, né, de tal forma que não caberia em todas as hipóteses, mas só naquelas mencionadas no 1015. E o segundo entendimento possível é no sentido de que essa é uma norma especial e, portanto, afasta-se ou afastaria-se a incidência do Código de Processo Civil, admitindo-se de maneira ampla o cabimento do agravo de instrumento no Código de Processo Civil. Olha, não obstante a lei às vezes faça referência a lei especial, faça uma referência ao Código de Processo Civil anterior, né, o artigo 1046, parágrafo 2º, determina que permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, mais uma regra de aplicação supletiva, né? Fred Didier, parece que a solução dogmaticamente mais adequada é de considerar que todas as decisões interlocutórias proferidas no processo da ação popular podem ser impugnadas por agravo de instrumento. Segundo o Fred, né, querido amigo, grande professor, a regra seria uma especialização do procedimento da ação popular. Então, seria amplamente cabível agravo de instrumento de todas as decisões proferidas na ação popular. Mas vocês vão encontrar entendimentos em sentido diverso. Olha como o STJ enfrentou esta questão. Ação civil pública, decisão interlocutória, agravo de instrumento, cabimento. Lacuna existente na Lei 7.347, aplicação do artigo 19 da Lei da Ação Popular. 19, parágrafo 1º. Analogia, colmatação empreendida no âmbito do microsistema legal de tutela de interesses transindividuais. Então, discute-se a aplicação por analogia do artigo 19
da lei da ação popular, na hipótese em que o agravo de instrumento é interposto contra a decisão interlocutória proferida no âmbito de ação civil pública. Nas ações civis públicas, cabível se revela, então não é só na ação popular, se revela a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, devendo a lacuna existente na lei da ação civil pública ser colmatada, ser preenchida mediante a aplicação de dispositivo legal também integrante do microsistema da proteção dos interesses difusos lesados. Então, decisão específica do STJ sobre essa questão. Ainda em 2017, ainda prossegue esse julgamento aqui de fevereiro de 2020. O cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em demandas coletivas também encontra amparo no próprio inciso 13 do artigo 1015, que nós fizemos menção, né? Cabimento de recurso em outras hipóteses previstas em lei. Portanto, temos aí uma resposta. A gente pode entender que não é ainda, talvez não seja uma resposta absolutamente definitiva, mas está aí uma resposta do STJ às nossas indagações, né? Olha outra resposta. Processual civil, ação popular, decisão declinatória da competência. Hipótese que não aparece ali no 1015, né? Agravo de instrumento. Cabimento, microsistema de direito coletivo, prestígio. Então, a discussão é saber se cabe agravo de instrumento em uma ação popular contra a decisão que declinou da competência. Aliás, a hipótese não é retratada explicitamente no artigo 1015 do Código de Processo. Bom, o arresto distrital não conheceu do recurso por entender que a hipótese não se enquadra no 1015. Que o rol seria taxativo. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial sobre a sistemática dos recursos representativos, né, o STJ fixou o entendimento, né, de uma taxatividade, porém mitigada do rol do artigo 1015, posto que a decisão agravada na origem anterior à publicação daquele paradigma. Então, veja bem, existem os enunciados administrativos do STJ dizendo qual código anterior ou atual que se aplica, fixando lá nos enunciados administrativos do STJ que o recurso cabível é aquele previsto no momento em que a decisão foi proferida. Portanto, nós não invocaríamos aqui a questão da tese que foi fixada pelo STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas incertas nos diplomas que compõem o microsistema da tutela dos interesses coletivos. Ou seja, em resumo, o STJ determinou a aplicação, o cabimento do agravo de instrumento em ação popular por força da existência de uma norma específica no microsistema da tutela coletiva. A norma específica inserida no microsistema da tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015. Então, ainda que se aplique aquele entendimento de taxatividade, não a tese que foi fixada posteriormente, é cabível o agravo de instrumento porque no microsistema da tutela coletiva o artigo 19, parágrafo 1º, prevê a recorribilidade das decisões interlocutórias. Olha, veja como que o STJ, então, respondeu às dúvidas que foram levantadas. Portanto, o Código de Processo Civil não impacta tanto o microsistema da tutela coletiva com relação a uma taxatividade, porque no microsistema da tutela coletiva nós temos, no caso de ação popular, artigo 19, parágrafo 1º, uma norma que prevê a recorribilidade das decisões interlocutórias, e tem mais. Esta é uma norma
especial do microsistema da tutela coletiva. Portanto, podemos dizer que o impacto do Código em relação ao agravo de instrumento não foi tão sentido quanto poderia ocorrer. Outro ponto, não é bem um recurso, mas vamos falar genericamente aqui da questão da remessa necessária em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Nós não estamos falando necessariamente de um recurso, a remessa necessária não é um recurso, mas uma condição de eficácia de determinadas decisões proferidas contra o poder público. Determinadas, porque não todas as decisões que são proferidas contra o poder público. Bom, é bom que você saiba, desde já, que a remessa necessária no âmbito do processo coletivo tem regras próprias e específicas. Tem regras próprias e específicas. E nós queremos saber se, aqui mais uma vez, vige no âmbito do microsistema da tutela coletiva, na sua amplitude, né, a aplicabilidade dessas normas específicas e com qual extensão. Né? A remessa necessária tem também alterações. Foram introduzidas alterações com o Código de 2015, por exemplo, para dizer que não há remessa necessária de uma sentença, ainda que proferida contra o poder público, quando ela esteja amparada no sistema de precedentes do Código de 2015, de precedentes vinculantes, precedentes e julgados vinculantes. Pois bem, então nós temos que ficar atentos aqui a este ponto. E chamo atenção para um outro ponto. Você que vai estudar processo coletivo, processo civil coletivo, saiba que no microsistema da tutela coletiva, a remessa necessária não existe para a tutela de direitos patrimoniais disponíveis. No processo civil individual, a remessa necessária está linkada com a tutela de direitos patrimoniais da administração pública, interesse público que alguns chamam de secundário. A remessa necessária no âmbito das ações coletivas está linkada à tutela do interesse público primário. Ela não vai ocorrer a remessa necessária porque necessariamente, né, porque houve decisão contra a fazenda pública. Então afaste esse raciocínio, por favor. Né? Bom, sobre a remessa necessária, ação de improbidade administrativa, reexame necessário, cabimento, aplicação por analogia do artigo 19 da Lei da Ação Popular. Mais uma vez, é firme o entendimento no STJ de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade. Subsidiariamente. A ação de improbidade é uma espécie de ação civil pública. Ela se sujeita ao reexame necessário. Deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor esta questão. Se você for ao âmbito do processo coletivo, você vai ver uma lei, uma norma específica na Lei da Ação Popular, que diz assim, olha, no processo coletivo aplica-se o reexame necessário, não, repito, não porque a decisão foi contra a fazenda pública, mas porque julgou improcedente ou extinguiu o processo sem resolução do mérito. Então, a ação popular, movida por um cidadão eleitor, ela tem como sujeito passivo, litisconsorte passivo necessário, a União, o Estado, o município, ou seja, uma pessoa jurídica de direito público. E a lei da ação popular diz assim, se a ação popular for julgada improcedente, note que pode ocupar o polo passivo uma pessoa jurídica de direito público, mas se a ação for julgada improcedente, ou seja, contra o autor coletivo, haverá remessa necessária. Ou, se o processo for extinto sem resolução do mérito, alterando-se a linguagem da lei da ação popular. Isso está previsto na lei da ação popular.
Ocorre, e o que a ação popular tutelava principalmente? Tutelava principalmente o patrimônio público. E nas ações coletivas que tutelam o patrimônio público, ação civil pública, ação de improbidade administrativa, se a ação for improcedente, haverá remessa necessária? É esta a discussão. Bom, se fosse uma ação popular, não haveria dúvida. Mas eu aplico no processo coletivo a regra da ação popular ou a regra do Código de Processo Civil? Há algumas controvérsias em relação a esse tema, mas o julgado que eu trouxe aqui, de 2017, ele foi proferido em embargos de divergência em recurso especial. Ou seja, para a resolução das situações, para eliminar a divergência entre as turmas do STJ. O STJ entendeu. Ação de improbidade, reexame necessário, cabimento, aplicação por analogia da lei da ação popular. Olha, mais um ótimo exemplo do fato da existência de uma norma específica do microsistema da tutela coletiva, que faz cessar a aplicação do microsistema, do sistema genérico do Código de Processo Civil. Mas eu vou dizer aqui ainda algo que não está dito explicitamente no julgado que nós trouxemos. Eu acho que nós temos que recordar lá do bloco 1. É necessário, para entender como se dá a remessa necessária no âmbito do processo coletivo, estabelecer-se um diálogo das fontes. Uma decisão, por exemplo, fundada em um precedente de efeito vinculante, a meu ver, no processo coletivo, não deve se submeter ao reexame necessário. Deve haver incidência da regra do processo civil, estabelecendo-se um diálogo das fontes normativas. É isso que eu penso, indo além daquela discussão genérica que nós mencionamos, né? Bom, em seguida, vamos falar de outros impactos do Código nos recursos no sistema recursal. Os maiores impactos do Código de 2015 no sistema recursal, sem dúvida nenhuma, está relacionado à existência de uma regulamentação dos chamados precedentes e julgados de efeito vinculante. Nós sabemos que o Código de 2015 ele não criou necessariamente julgados ou precedentes de efeito vinculante. O efeito vinculante de decisões judiciais, ele começa a ser introduzido no direito brasileiro a partir de 1993, com a Emenda Constitucional 3 de 93, né, que deu efeito vinculante à ação declaratória de constitucionalidade, né, incidência erga omnes e efeito vinculante. Pois bem, o efeito vinculante vai passar por uma epopeia no direito brasileiro, porque depois vem a Emenda Constitucional 45 e estende no plano constitucional, no plano infraconstitucional, a lei que regula o processo da ADIM já havia feito essa extensão, mas a Emenda Constitucional estende o efeito vinculante a todas as ações, a todos os julgados proferidos no âmbito do controle concentrado, não só na ADC, mas também na ADIM e nas outras ações de controle concentrado. Seguindo, a Emenda Constitucional 45 introduziu o artigo 103A na Constituição Federal e passou a prever a existência de súmulas de efeito vinculante. Tanto no caso do efeito vinculante das decisões do controle de constitucionalidade, quanto do efeito vinculante da súmula vinculante, a Constituição Federal, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela criou um instrumento para garantir esse efeito vinculante, que é a reclamação. Então, a reclamação passou a ser um instrumento utilizável no âmbito do processo civil, seja individual, seja coletivo, para garantir
o efeito vinculante de determinadas decisões judiciais. Portanto, o que o Código de Processo Civil de 2015 faz é adaptar o processo civil a um sistema, a um ordenamento jurídico que prevê a existência de precedentes e julgados de efeito vinculante. Então é óbvio que isso impacta o sistema recursal das ações coletivas. O Código de 2015, afinal, ele traz um microsistema de resolução de demandas repetitivas. Por exemplo, é possível improcedência liminar de um pedido que venha contrariar enunciado de súmula do STF. Improcedência liminar, isso é aplicável às ações coletivas? Sim, pode haver improcedência liminar, vou pegar meu código aqui, improcedência liminar de uma ação civil pública. Improcedência liminar de uma ação civil pública. A improcedência liminar do pedido regulada pelo artigo 332 do Código de Processo Civil. É porque, por exemplo, uma ação civil pública foi ajuizada contendo um pedido contrário a um julgado de efeito vinculante, sem nenhuma distinção, sem distinguish, sem demonstrar superação daquele entendimento. Então, há no Código um microsistema voltado ao julgamento de recursos repetitivos, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo. Evidentemente que você deve ter estudado isso em outras aulas, isso é muito importante, né, no âmbito do processo coletivo. Então, se existe um microsistema de resolução de demandas repetitivas, de demandas aqui em sentido amplo, de ações 332, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, isso impacta o processo coletivo, não há a menor dúvida. E também, o Código de 2015 tem dentro de si, os autores falam, um microsistema dentro do Código, para resolução de demandas repetitivas e para a edição de precedentes e julgados de efeito vinculante. Você deve ter estudado isso em outra frente aqui no curso de especialização, mas você tem um incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso é técnica de julgamento de demandas repetitivas, porque leva à fixação de teses jurídicas de efeito vinculante. O IAC, incidente de assunção de competência, ele não é um instrumento de julgamento de ações repetitivas, né? Até porque há um deslocamento da competência quando não há multiplicação de julgados. Se nós formos lá estudar isso, acho que vocês estudaram em outra aula, né? O incidente de assunção de competência, porém, ele também serve para a elaboração de teses jurídicas, fixação de teses jurídicas com efeito vinculante. E ele existe quando há no tribunal a pendência de um recurso que tem repercussão geral, é uma repercussão geral, né? Que tem uma relevância social, para usar a expressão mais correta do Código, e um potencial de multiplicação de ações, né? Ele é um pouco mais preventivo do que o IRDR. Mas é claro que no âmbito do processamento desses instrumentos, a fixação de teses de efeito vinculante, teses que se aplicam às ações coletivas. Este é o ponto, né? E neste sistema há uma importância central do artigo 927 do Código de Processo, que vai impactar o sistema recursal do processo coletivo também. Quando o 927 diz que juízes e tribunais observarão, e eu digo, de ofício, não só mediante provocação, observarão decisões do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade, observarão enunciados de súmula vinculante. Aliás, quem diz que o juiz deve observar isso aqui é a Constituição Federal. Observarão acordos em IAC, incidente de assunção de competência, acórdãos, né? Não acordos, acórdãos. Acorda, Marcos. Em incidente de assunção de competência ou em IRDR,
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Juízes e tribunais observarão enunciados de súmulas do Supremo em matéria constitucional, do STJ em matéria infraconstitucional, orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Atenção, colegas do Ministério Público de São Paulo, mas não só. Juízes e tribunais têm que observar o que o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, decide em relação ao controle de constitucionalidade de leis municipais, de leis estaduais, cotejados em face da Constituição estadual. Há um controle de constitucionalidade, então há uma relevância muito grande desse sistema de julgados, de precedentes e de julgados de efeito vinculante com o sistema recursal. Eu falo um pouco mais dele no próximo bloco, tá bom? Até lá.